Boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre segurança alimentar e nutricional. O que é segurança alimentar e nutricional? É um direito de todos e todas a terem acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e em qualidade, de forma e sem comprometer, sem haver nenhum comprometimento de outras necessidades essenciais para a vida. Esse acesso deve garantir práticas de alimentação saudáveis, que respeitem a diversidade cultural e, ao mesmo tempo, esse acesso ele deve ser de uma maneira ambientalmente, economicamente e socialmente sustentável. O que a gente está querendo dizer com isso, Primeira coisa, não é só uma questão da quantidade de alimentos que as pessoas têm acesso, é a questão também da qualidade dos alimentos. Então, não é a questão de que cada cidadão está tendo acesso a 2.000 calorias dia, mas também se essas calorias acessadas são de alimentos que vão prover, justamente os elementos nutricionais essenciais. No caso das crianças, ao seu desenvolvimento e crescimento. No caso dos adultos e já idosos, na manutenção da sua saúde. O que é que isso tem a ver com a economia, Inês? Tudo, gente. Quando o Josué de Castro, no início do século XX, escreveu Geografia da Fome, ele chamou a atenção de que o acesso aos alimentos, ou melhor, o não acesso aos alimentos, estava diretamente vinculado à falta de renda. Então, quando a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando também que as pessoas tenham uma renda mínima para que possam efetivamente ter esse direito básico, que seria o direito à alimentação, que está tão vinculado ao direito a viver. Quando a gente fala também do conceito, é importante a gente observar, quando a gente diz que esse acesso aos alimentos deve ser ambientalmente sustentáveis, isso também implica, por exemplo, que mecanismos de fiscalização do governo devem ser acionados para que efetivamente os alimentos sejam produzidos de uma forma ambientalmente sustentável. E até mesmo que outras atividades que não sejam obrigatoriamente da agricultura e da pecuária não prejudiquem essa oferta de alimentos. Vou dar um exemplo concreto aqui no Brasil para ficar mais claro. Recentemente a gente viu que alguns afluentes do rio Amazonas estavam contaminados com mercúrio e que esse mercúrio seria oriundo de atividade de mineração, uma atividade ilegal de mineração. Então, essa contaminação por mercúrio acabou comprometendo tanto a situação alimentar da população ribeirinha, como também fazendas de peixes que tem naquela região, para que sejam vendidos esses peixes do rio, que sejam vendidos em núcleos urbanos. Então você tem um comprometimento também de uma atividade econômica, no caso, que era justamente da criação desses peixes. Efetivamente, essa é uma situação em que a produção não está sendo ambientalmente sustentável, ela está sendo comprometida por uma outra atividade econômica, no caso da mineração. Uma outra situação de intervenção do setor público para garantir segurança alimentar. A gente sabe que a atividade agrícola está sujeita a irregularidades da natureza. Você pode ter o advento de uma praga, você pode ter também uma geada, uma seca, uma cheia. Então, em virtude disso, você pode ter uma grande oferta de alimentos num determinado ano e no ano seguinte você pode ter uma escassez de alimentos. Para garantir que esse preço dos alimentos não sofram oscilações tão profundas, o setor público pode estabelecer estoques reguladores. Por exemplo, a China, no início da pandemia, ela tinha um estoque regulador de praticamente um ano de arroz, um ano para alimentar a população chinesa inteira em termos de arroz. Esses estoques reguladores são importantes porque justamente se você tem um problema de crescimento excessivo dos preços dos alimentos, o governo pode vender parte desses estoques, fazendo que o incremento desse preço não seja tão significativo.
e com isso favorecendo as populações que têm menor renda e que, portanto, são as que estão mais sujeitas à insegurança alimentar. Só para você ter uma ideia, que a gente tinha em 2012, a gente tinha algo em torno de 18% da população em insegurança alimentar. Agora, recentemente, em 2019, pouco antes da pandemia, esse valor subiu para 30%. E depois da pandemia, ele chegou a atingir 36% da população brasileira. É bastante significativo. Esse movimento, obviamente, de insegurança alimentar aconteceu não só no Brasil, aconteceu no mundo. Só que o crescimento da insegurança alimentar foi maior no Brasil que o crescimento da média mundial. Importante salientar isso. A gente também falou no conceito que essa alimentação devia respeitar a diversidade cultural. A gente está num país, por exemplo, de proporções continentais. Então, claro que você vai ter determinadas regiões que vão consumir mais alguns produtos que outros. Por exemplo, você vai ter na Bahia, o dendê vai ter, o óleo de dendê, o azeite de dendê vai estar muito presente. Né? Você vai ter no Nordeste, em geral, a farinha de mandioca muito utilizada na culinária. Né? A gente tem que respeitar essas características culturais da alimentação, né? Que ela é diversa no mundo e diversa, obviamente, no país de proporções continentais, como no caso do Brasil. Josué de Castro justamente chamou a atenção da questão da renda como sendo fundamental para ter acesso à alimentação. E nesse sentido, o comportamento do mercado do trabalho vai ser muito importante para definir a segurança ou a insegurança alimentar. A gente constata, por exemplo, que de 2004 a 2015, no mercado de trabalho brasileiro, a gente constata um incremento do rendimento médio, uma maior formalização do trabalho e, ao mesmo tempo, uma queda da taxa de desemprego, ou seja, maior número de pessoas empregadas em relação à força de trabalho total. E nessa situação, né, a gente viu justamente a redução da insegurança alimentar e a redução da pobreza e a redução também da concentração de renda. No entanto, no período mais recente, quando a gente vai analisar de 2015 para cá, a gente constata uma maior informalização no mercado de trabalho. Inclusive, a reforma trabalhista de 2017, ela não contribuiu para a formalização, né? A gente continua com essa maior informalização do mercado de trabalho. Também a gente viu um crescimento da taxa de desemprego, que se acentuou muito durante o período da pandemia, né? E obviamente, o rendimento no mercado de trabalho, ele ficou o comportamento mais irregular, né? Ora ele cresce, ora ele declina um pouco. E se a gente for pegar, por exemplo, o salário mínimo no período recente, né, você não está tendo mais aquela política de valorização do salário mínimo. Então, o salário mínimo no período recente, em virtude do processo inflacionário do ano de 2021 e agora, que permanece em 2022, um processo inflacionário mais acelerado, né, que a gente observa nesses dois últimos anos, esse salário mínimo perdeu muito poder de compra, né, e com isso você jogou boa parte da população brasileira numa situação de insegurança alimentar. De fato, se a gente pegar os 20% mais pobres da população brasileira, no final de 2021, e fizer a pergunta para essas pessoas se faltou recurso financeiro, se faltou dinheiro para comprar comida, você vai ter que 75% dos 20% mais pobres respondeu sim a essa pergunta, ou seja, está em situação de insegurança alimentar. Como a gente já comentou em outros vídeos, né, a situação ela é diferente tanto quando a gente considera raça como quando a gente considera gênero. Você tem uma maior incidência de insegurança alimentar nas pessoas que não são brancas, é bem mais presente, e também muito mais presente a insegurança alimentar no gênero feminino. Antes da pandemia, só para pegar aqui os dados
dessa pesquisa do Gallup World Poll, né, que a Fundação Getúlio Vargas processou, antes da pandemia, a gente tinha em 2019 que 30% da população brasileira estava em insegurança alimentar. Em 2021, ela atinge 36%, que é acima da média mundial, que seria algo em torno de 35%. Ou seja, aqueles que a pergunta indagada foi se faltou dinheiro para comprar comida no ano de 2021. Quando a gente trabalha esses dados por gênero, a gente vai ver que antes da pandemia, 2019, no Brasil, 27% dos homens responderam sim a essa pergunta. E em 2021, 26% dos homens. Quando a gente trata das mulheres, os dados são estarrecedores e por isso que a gente colocou o título desse vídeo, Fome, substantivo feminino. Você vai ter que em 2019, 33% das mulheres estavam em situação de insegurança alimentar no que concerne a não ter dinheiro para comprar alimento em pelo menos um período durante, né, o ano de 2021. E do ano de 2019, perdão, ano de 2019. E em 2021, esse montante atinge 47% das mulheres. Isso é algo que vai afetar, inclusive, a realidade das crianças, porque uma parte dessas mulheres são pessoas provedoras em lares monoparentais e, portanto, vai ter impacto na alimentação das crianças. E, mais uma vez, porque segurança alimentar é questão também de economia. Você vai ter programas, como, por exemplo, programa de aquisição de alimentos ou programa nacional, né, de alimentação escolar, que justamente vão permitir, né, no caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que uma boa parcela das crianças que estariam nesses lares, né, administrado por mulheres que tiveram dificuldade em obter alimentos durante esse ano 2021, que essas crianças tenham 1 ou 2 refeições diárias com um mínimo nutricional, tá? E com isso não tenham comprometido todo o seu desenvolvimento, né, físico e intelectual por fome em pleno século XXI. Por hoje é só, a gente conversa mais no nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aí um like, né, se inscreve no canal e até mais.